E se eu te dissesse que a chave para construir uma fortuna de mais de 100 bilhões de dólares é não fazer absolutamente nada, você acreditaria nisso? Pois é, parece mentira. Mas é exatamente assim que começa a história de Warren Buffett. Um nome que para muitos já virou sinônimo de investimento. Mas ao contrário do que se imagina, ele não vive cercado de iates, carros esportivos e mansões em lugares paradisíacos. Buffett mora na mesma casa há mais de 60 anos. Uma casa simples, discreta, num bairro tranquilo. E mesmo com uma fortuna que supera o PIB de vários países, ele ainda prefere Coca-Cola do que champanhe francesa. E é aí que tudo começa a fazer sentido. Buffett não enriqueceu correndo. Ele enriqueceu esperando. Tudo começa em 1988. Enquanto o mercado fervia com boatos, análises e previsões, Buffett fez um movimento que parecia até ingênuo. Comprou ações da Coca-Cola. Só isso. E o mais impressionante, nunca mais vendeu. Até hoje, em pleno 2025, ele é o maior acionista da empresa. O mundo mudou, a tecnologia explodiu, modas vieram e foram, e ele continuou ali, firme, segurando Coca-Cola como se fosse uma herança de família. Isso não é só uma aposta de longo prazo, é um pacto. Enquanto investidores giram carteiras como se estivessem em cassinos, ele permanece imóvel. E nesse silêncio estratégico, ele construiu um império. Para Buffett, ação não é um código, não é uma sigla ou um ticker piscando numa tela. É uma parte de um negócio. É como comprar um pedacinho de uma padaria que você acredita que vai continuar vendendo pão por 50 anos. Quando ele compra, é como se estivesse dizendo sim num casamento. A relação é séria. Coca-Cola, American Express, Moody's, todas tratadas como filhas. Ele compra, cuida e confia. E só vende se tiver um bom motivo, ou se o negócio morrer. Nada de euforia, nada de pressa. O segredo? Empresas com marcas fortes, fluxo de caixa constante, gestão sólida e um modelo de negócio quase entediante. Sim, entediante. Porque, no mundo de Buffett, o tédio é lucro. E sabe o que mais rende nesse jogo? O tempo. Buffett não aposta na emoção do mercado. Ele aposta na matemática dos juros compostos. Ele reinveste, acumula, multiplica. Uma avalanche silenciosa que cresce a cada ano. A oitava maravilha do mundo, ele diz rindo quando fala dos juros sobre juros. Enquanto a maioria lucra na compra e venda, ele lucra só por manter, por não mexer, por confiar no efeito bola de neve, no tempo, no tédio. Mas aí você pode se perguntar, e quando o mundo muda, Buffett muda junto? A resposta é não. Quando a internet explodiu nos anos 2000, ele passou. Quando o Bitcoin disparou, ele nem considerou. Tesla? Google? Não entendo esses modelos de negócio. Ele dizia. Enquanto isso, o mundo gritava por inovação e lucro rápido. Buffett só observava. E sim, ele deixou bilhões de dólares na mesa por não participar dessas revoluções. Mas preferiu perder oportunidades do que entrar em algo que não compreendia. Ele escolheu a clareza ao invés da pressa. A Apple foi sua única exceção moderna. E mesmo assim entrou com calma, estudou, refletiu e fez dela um dos maiores acertos da sua vida. Hoje Apple representa quase metade do portfólio da Berkshire. Quando ele entra para dominar. Dentro do escritório de Buffett, não existem dezenas de telas piscando. Não tem aquele caos clássico do pregão. O que tem ali é silêncio. Pilhas de papel. Livros. Tempo para pensar. O ambiente parece mais um mosteiro do que uma empresa multibilionária. Porque para ele, o mercado é um lugar barulhento, quase um manicômio. E o segredo é simples. Não se internar. Deixar o mundo gritar e continuar quieto. Mas será que essa calma toda é sempre uma virtude? Olha só como tudo começou. A Berkshire Hathaway, empresa que o tornou bilionário, era uma fábrica têxtil quebrada.
Ele comprou mais por vingança do que por estratégia, depois de uma negociação frustrada, e a fábrica? Deu errado, mas o caixa dela virou o combustível. Ele usou esse dinheiro para comprar seguradoras. E o dinheiro dos prêmios de seguro, aquele capital que fica parado até que o cliente precise, virou munição. Com isso, ele comprou bancos, ferrovias, gigantes do consumo. Criou uma máquina de imprimir dinheiro, um castelo com base em paciência, cálculo e reinvestimento. Só em 2024, a Berkshire Hathaway teve mais de 140 bilhões de lucro. E o mais louco, Buffett quase não toca nas empresas. São dividendos, rendimentos, participações, um sistema que anda sozinho. Mas, não se engane, isso exige algo que poucos têm: disciplina, visão e uma paciência absurda. Um investidor comum já teria desistido várias vezes, mas ele não. Ele atravessou crises como quem atravessa tempestades de guarda-chuva aberto. Em 2008, enquanto o mundo desabava, Buffett colocava bilhões em empresas como Goldman Sachs. Em 2020, com a pandemia, ele vendeu posições em bancos, mas não por pânico, por cálculo. Ele viu que os juros cairiam e o risco subiria. Tudo no tempo dele, no ritmo dele, sem pressa, sem medo. Enquanto o mercado vive à base de adrenalina, memes e algoritmos, Buffett continua como um fantasma do passado, ou talvez uma lembrança do que realmente funciona. Ele espera. Espera oportunidades, espera o preço certo. Não corre atrás do próximo hype. Não quer a próxima virada. Ele quer valor. E valor demora para aparecer. Sua filosofia inteira se baseia em não fazer nada até o momento certo. Isso não é passividade. É estratégia. Hoje o mercado está cheio de promessas. Day traders, criptos, IA, NFTs. Gente querendo enriquecer em 6 meses. Buffett olha tudo isso como um avô sábio vendo crianças brincarem com fogo. Ele não se mete. Só observa. E mesmo assim, continua vencendo. Porque no final do dia, o que vale não é o brilho do agora, mas a luz que não apaga. Buffett nos mostra que o jogo não é sobre comprar barato e vender caro. É sobre comprar certo e nunca vender. Mas será que isso ainda funciona em 2025? Num mundo onde startups nascem e morrem em 3 anos? Onde tudo é urgente, digital, imediato? Talvez ele pareça um fóssil, mas talvez seja exatamente o que a gente esqueceu de ser. Ele é o lembrete vivo de que o mercado não premia os apressados. Premia os conscientes. Aqueles que entendem o valor de um negócio, que sabem esperar, que sabem segurar. E no fim, talvez o maior negócio que Buffett nunca vendeu foi a própria alma. Ele nunca se vendeu ao hype, nunca se entregou ao desespero. Enquanto todos giravam, ele ficava imóvel, como um guardião do tempo. Porque ser como Buffett exige mais do que inteligência. Exige autocontrole. Exige saber quando não agir, quando não responder ao ruído. E isso talvez seja a habilidade mais valiosa de todas, porque às vezes o melhor investidor não é o que compra certo, é o que não se vende por nada. Num mercado onde todos correm, aquele que fica parado vira lenda. A pergunta é: você teria coragem de não fazer nada por 40 anos?